Imagine uma rainha cujo nome ainda ecoa através dos séculos, sinônimo de manipulação, idolatria e crueldade. Jezabel. Mas quem foi essa mulher, cuja história se tornou um símbolo de rebeldia contra Deus? Hoje vamos mergulhar profundamente em sua vida e em seus atos, para entender como suas escolhas a levaram ao destino mais trágico que alguém poderia imaginar. A história de Jezabel começa muito antes de seu casamento com Acabe, em uma terra próspera e cheia de riquezas. Sidônia, localizada na Fenícia, uma das regiões mais influentes do mundo antigo. Nascida princesa, Jezabel era filha de Etbaal, o rei de Sidônia. Mas Etbaal não era apenas um rei. Ele também era o sumo sacerdote de Baal, um dos deuses mais temidos e venerados daquela época. Baal era considerado o deus da tempestade, da fertilidade e da prosperidade. E Jezabel cresceu envolta em rituais, sacrifícios e uma cultura que colocava Baal como a fonte de todo poder. Desde cedo, Jezabel mostrou ser uma mulher de personalidade forte e determinação inabalável. Ela não era apenas uma princesa esperando para ser desposada. Jezabel aprendeu a arte da persuasão, a política do poder e, principalmente, a devoção implacável ao seu Deus. Para ela, Baal não era apenas uma crença, era sua identidade. Foi nesse contexto que Jezabel foi prometida a Acabe, o rei de Israel, em um casamento que visava selar uma aliança política entre Sidônia e Israel. Acabe, embora fosse o governante de Israel, era um homem fraco, facilmente influenciado e, como veremos, totalmente dominado por Jezabel. Ao chegar em Israel, Jezabel não perdeu tempo. Apesar de ter se tornado rainha de um povo que adorava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ela trouxe consigo os deuses de sua terra natal. E não parou por aí. Jezabel não estava satisfeita em simplesmente praticar sua religião em particular. Ela queria que todo o reino de Israel adorasse Baal. Com recursos do tesouro do reino, Jezabel construiu templos grandiosos e altares dedicados a Baal e a Zerá, a deusa da fertilidade. E sob sua influência, Acabe ordenou que o povo começasse a cultuar esses deuses estrangeiros. Mas Jezabel não se contentava em dividir o espaço com o Deus de Israel. Para ela, não havia lugar para dois deuses em seu reino. Com determinação fria e implacável, ela iniciou uma perseguição contra os profetas do Senhor. Profetas foram mortos, suas famílias destruídas, e seus seguidores forçados a escolher entre renegar sua fé ou enfrentar a morte. Os poucos que sobreviveram se esconderam em cavernas, como o profeta Obadias, que arriscou sua própria vida para proteger um pequeno grupo de 100 profetas, escondendo-os e alimentando-os às escondidas. Enquanto o povo sofria, Jezabel prosperava. Ela caminhava pelo palácio, com o olhar de quem sabia que não precisava pedir permissão para nada. Suas roupas, feitas dos tecidos mais finos e adornadas com joias brilhantes, refletiam a riqueza acumulada às custas de um povo em agonia. Jezabel controlava o reino com uma autoridade que não permitia ser questionada. Suas palavras eram lei, e até mesmo Acabe, o rei, curvava-se ao seu domínio. O trono era dele, mas o poder, esse era indiscutivelmente dela. Quando as notícias da seca começaram a surgir, Jezabel reagiu com frieza. Para ela, aquilo não passava de um contratempo, algo que os sacrifícios a Baal resolveriam. O povo podia sofrer, mas Jezabel não se preocupava. Em vez disso, ela via a seca como mais uma oportunidade de reafirmar o poder dos seus deuses. Os altares de Baal eram adornados com oferendas ainda mais grandiosas. Os sacrifícios tornaram-se mais frequentes, e os sacerdotes clamavam dia e noite, mas o céu permanecia fechado.
Foi nesse cenário de desespero e arrogância que Deus levantou um homem que se tornaria o maior opositor de Jezabel, Elias, o profeta. Elias era tudo o que Jezabel desprezava. Ele não vestia roupas luxuosas, mas simples peles de camelo. Não carregava riquezas, mas a palavra de Deus. E, acima de tudo, não temia a rainha. Para Jezabel, Elias representava um desafio direto à sua autoridade e aos deuses que ela tanto venerava. Era como se sua simples presença fosse um lembrete de que seu poder tinha limites. Um dia, Elias marchou até o palácio de Acabe. O caminho não era fácil. As estradas estavam secas, rachadas, como se o próprio chão estivesse se desfazendo sob o peso da maldição que pairava sobre Israel. Ao entrar no palácio, Elias encontrou um ambiente luxuoso, mas sufocado pelo cheiro de incenso queimado nos altares de Baal. Guardas o seguiram com olhares desconfiados, mas ninguém ousou detê-lo. Sua postura era de alguém que sabia exatamente por que estava ali. Ao chegar diante de Acabe, Elias ergueu a voz, com uma autoridade que não vinha de títulos, mas da certeza de que Deus estava com ele. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Essas palavras ecoaram no salão, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Acabe, atordoado, não soube o que dizer. Jezabel, ao ouvir a declaração, sentiu seu sangue ferver. Quem era aquele homem para desafiar seus deuses? Para questionar a autoridade de Baal, o deus das tempestades, em sua própria casa? Mas Elias não esperou reações. Ele se virou e saiu, deixando para trás um silêncio carregado de tensão. Imagine o impacto dessa declaração. Israel era uma terra que dependia completamente da chuva para sua sobrevivência. Sem água, os campos morreriam, os rebanhos definhariam e a fome seria inevitável. Mas essa não era apenas uma previsão, era um desafio direto. Elias estava declarando que o Deus de Israel controlava a chuva, e não Baal. Era como se ele estivesse tirando o véu que cobria a idolatria do reino e expondo sua fragilidade. E assim aconteceu. Por 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva sobre Israel. As primeiras semanas de seca foram recebidas com murmúrios de inquietação, mas também com esperança. Muitos acreditavam que Baal logo responderia. Mas à medida que os meses passavam e o céu permanecia inabalavelmente azul, a esperança começou a desaparecer. O povo começou a se perguntar: será que o Deus de Elias era realmente o verdadeiro? E Baal? Por que ele não respondia? Enquanto o povo enfrentava a fome e a desesperança, Jezabel se recusava a ceder. Para ela, a seca não era um sinal de fraqueza dos deuses fenícios, mas uma afronta que precisava ser combatida. Jezabel não apenas ignorava a mensagem de Elias, mas intensificava sua devoção a Baal. Os sacrifícios tornaram-se mais sangrentos, os rituais mais elaborados e os cânticos mais desesperados. Nada disso funcionava. Mas Jezabel não estava disposta a admitir derrota. Ao mesmo tempo, ela redobrou seus esforços para exterminar os profetas do Deus de Israel. Jezabel ordenava perseguições implacáveis, e qualquer um que ousasse se levantar contra ela era morto. Os poucos profetas que restavam precisaram se esconder em cavernas, vivendo de migalhas e orações. A mão de Jezabel parecia se estender por todo o reino, esmagando qualquer resistência com uma determinação implacável. No entanto, a cada dia sem chuva, a cada campo que se transformava em poeira, o poder de Jezabel começava a ser questionado, não por seus inimigos, mas por aqueles que antes a seguiam cegamente. Ainda assim, ela permanecia inabalável. Para Jezabel,
Admitir a verdade seria admitir que todo o seu reino de controle e manipulação estava fundamentado em areia movediça. Isso era algo que ela jamais faria. Enquanto o povo sofria com a seca, Elias continuava sua missão. Ele se tornou um símbolo de resistência contra a opressão espiritual imposta por Jezabel. Mas Jezabel, com seu coração endurecido, via Elias como um inimigo a ser eliminado. Para ela, sua luta não era apenas política, era pessoal. Ela via em Elias a personificação daquilo que mais desprezava, a fidelidade ao Deus de Israel. Então Elias fez o impensável. Ele desafiou diretamente os profetas de Baal para um confronto público no Monte Carmelo. Imagine a cena. Centenas de profetas de Baal, vestidos com trajes cerimoniais, cercados por multidões de israelitas, ansiosos para ver qual Deus responderia. De um lado, Elias, sozinho, com a confiança inabalável no Senhor. Do outro, 450 profetas de Baal, clamando e dançando ao redor de um altar. Elias estabeleceu as regras. Cada lado prepararia um sacrifício, mas sem acender fogo. O Deus que respondesse enviando fogo do céu seria declarado o verdadeiro. Era um desafio claro, direto e impossível de ignorar. Os profetas de Baal começaram. Eles clamaram, cantaram, dançaram e gritaram. As horas se passaram, mas nada aconteceu. O silêncio do céu era ensurdecedor. Elias, com ironia, sugeriu: clamem mais alto. Talvez Baal esteja ocupado ou dormindo e precise ser acordado. A multidão começou a perceber. O poder que Jezabel tanto proclamava era vazio. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo ainda mais ousado. Ele ordenou que encharcassem o altar com água, a ponto de formar um pequeno riacho ao redor. Então Elias orou. Não gritou, não fez cerimônias elaboradas, apenas orou com fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. E o impossível aconteceu. Um fogo desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas o altar, as pedras e até a água. O povo, que até então estava dividido, caiu de joelhos declarando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A vitória de Elias parecia ser o fim do domínio de Jezabel. Mas não foi. Quando soube do ocorrido, Jezabel ficou furiosa. Sua raiva não era apenas contra Elias, era contra tudo o que ele representava. Ela jurou matá-lo. E Elias, mesmo sendo um homem de fé, fugiu para salvar sua vida. Ele sabia que Jezabel não fazia ameaças vazias. Mas Jezabel não parava. Seu controle sobre Acabe e o reino de Israel continuava. Um exemplo de sua crueldade e manipulação foi o caso de Nabote, um homem simples, dono de uma vinha que ficava próxima ao palácio real. Acabe desejava aquela vinha. Mas Nabote se recusou a vendê-la, dizendo que era a herança de seus pais e que não poderia se desfazer dela. Acabe voltou ao palácio abatido, como uma criança que não conseguiu o brinquedo que queria. Jezabel, ao vê-lo, perguntou: por que está tão triste? Quando Acabe explicou, Jezabel zombou de sua fraqueza. É assim que um rei de Israel deve agir? Levante-se, eu lhe darei a vinha de Nabote. E Jezabel agiu. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, ordenando que Nabote fosse acusado falsamente de blasfêmia contra Deus e contra o rei. 2 homens foram pagos para testemunhar contra ele, e Nabote foi condenado à morte por apedrejamento. Após sua execução, Jezabel entregou a vinha a Acabe como se fosse um presente trivial. Mas Deus viu e não permaneceu em silêncio. O profeta Elias foi enviado novamente, desta vez com uma mensagem direta. No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão também o teu sangue, Acabe. E quanto a Jezabel, os cães devorarão sua carne junto ao muro de Jezreel. Imagine ouvir uma profecia tão terrível.
Jezabel, em sua arrogância, ignorou o aviso, mas o tempo de sua queda estava se aproximando. Anos se passaram, e a influência de Jezabel começou a declinar. Após a morte de Acabe em batalha, Jezabel continuou a exercer poder através de seus filhos, que assumiram o trono. Mas um novo líder surgiu em Israel, Jeú, um comandante militar ungido por Deus para exterminar a linhagem de Acabe e restaurar a adoração ao Senhor. Quando Jeú marchou contra Jezabel, ela sabia que o fim estava próximo. Ainda assim, Jezabel não demonstrou medo. Em seu último ato de desafio, ela se preparou como uma rainha. Pintou os olhos, arrumou os cabelos e se posicionou em uma janela do palácio, como se estivesse recebendo um visitante, não um inimigo. Jeú entrou pelos portões do palácio, e lá estava ela, Jezabel, olhando-o de cima com um semblante que misturava desprezo e ironia. Apesar de tudo, ela ainda exalava uma aura de autoridade, como se seu reinado não estivesse prestes a terminar. Com a voz firme, Jezabel o provocou. "Como vai, assassino do seu senhor?" Mas Jeú não se abalou. Ele ergueu os olhos em direção à janela e perguntou aos servos que estavam ao lado dela: "Quem está comigo?" Houve um instante de silêncio. Os olhos dos servos se cruzaram, e naquele momento algo mudou. O medo que Jezabel outrora inspirava havia desaparecido. Lentamente, eles se voltaram contra ela, mostrando que não estavam mais dispostos a servi-la. "Joguem-na para baixo", ordenou Jeú. E foi o que fizeram. Jezabel foi atirada da janela, e seu corpo despencou com violência, atingindo o chão de forma brutal. O sangue salpicou as paredes e os cavalos de Jeú, que, sem hesitar, passou com sua carruagem sobre o corpo dela, como se fosse nada mais que poeira no caminho. Jeú, sem qualquer cerimônia, entrou no palácio. Enquanto comia e bebia, ele deu a seguinte ordem: "Sepultem aquela maldita, pois é filha de um rei." Mesmo em sua morte, Jeú demonstrou uma espécie de respeito pela linhagem real de Jezabel. No entanto, o destino dela já havia sido selado, e a profecia de Elias estava prestes a se cumprir por completo. Quando foram procurar o corpo para enterrá-lo, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o restante. Era exatamente como o profeta Elias havia dito anos antes. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel. Seu corpo será como esterco no campo, e ninguém será capaz de dizer: "Esta é Jezabel." Essa foi a queda definitiva da mulher que ousou desafiar o Deus de Israel. Uma figura que parecia intocável, mas cujo orgulho e ambição a levaram a um destino trágico e humilhante. A história de Jezabel não é apenas sobre uma rainha má. É um lembrete poderoso de que nenhum poder terreno pode se igualar à justiça divina. Jezabel teve tudo: riqueza, poder, influência. Mas ela usou esses dons para espalhar a idolatria, manipular os fracos e perseguir os justos. No final, sua vida terminou como um exemplo de que o orgulho, a ambição e o desprezo por Deus levam a ruínas. E assista esse vídeo a seguir para saber o porquê as filhas de Ló se deitaram com o próprio pai e por que Sodoma foi destruída.